Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Roberto. Nós estamos no nosso curso Como se tornar um especialista e nesta aula eu vou falar exatamente sobre os 4 níveis do conhecimento. Basicamente, quando uma pessoa se diz especialista em um assunto, ela já passou pelo nível do generalista. Por quê? Porque basicamente o conhecimento ele é distribuído em uma pirâmide com 4 escalas, sendo que a primeira escala é do conhecimento geral, aquele conhecimento comum que a maioria das pessoas tem. O segundo nível é o especialista, que é aquela pessoa que tem um conhecimento mais aprofundado de determinado assunto e por conta disso torna-se uma referência. E o terceiro nível é a autoridade, que na verdade é um especialista com a referência de mercado. Nós temos então o generalista, o especialista, a autoridade e por fim temos a celebridade. Basicamente o conhecimento é distribuído nessas 4 categorias. O conhecimento generalista é aquele conhecimento que é comum, que nós temos, a gente aprende através da experiência da nossa vida. A gente vai aprendendo as coisas. Então a gente entende um pouco de mecânica, entende um pouco de eletricidade, entende um pouco de construção, entende um pouco de jardinagem, ou seja, a gente tem um conhecimento um pouco de cada coisa. Esse é o conhecimento convencional. Normalmente esse conhecimento não dá dinheiro. Por quê? Para você ganhar dinheiro com algo, você precisa ir para o segundo nível, que na verdade é se tornar um especialista. O mercado paga muito bem para quem é especialista. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que uma pessoa tenha conhecimento de mecânica geral, ou seja, ele é um generalista. Ele entende de diversos aspectos de mecânica de veículos. No momento em que essa pessoa se transforma em um especialista em injeção eletrônica, essa pessoa já vai para um outro nível de conhecimento e, obviamente, de faturamento. Enquanto o mecânico geral vai atender diversos clientes com diversos problemas nos seus carros, o especialista só vai atender aquele público específico. No nosso exemplo, injeção eletrônica. Então, somente os veículos que têm problema de injeção eletrônica serão atendidos por aquele especialista. Obviamente, este especialista vai ganhar muito mais do que um mecânico que atende diversas pessoas em diversas áreas e ramos da mecânica. No momento em que esse especialista, no nosso exemplo, em injeção eletrônica, começa a ensinar essas técnicas, esses conhecimentos, ele se torna uma autoridade, ou seja, ele se torna uma referência em determinado conhecimento. Então ele vai ser professor de uma escola técnica, ele vai ser um professor de uma universidade, ele vai abrir uma própria escola, ele vai fazer vídeos e colocar na internet, enfim, ele vai disseminar esse conhecimento. Então ele se torna uma autoridade. No momento em que essa pessoa se especializa mais uma vez e começa então a oferecer um conhecimento mais apurado, ou seja, ele começa a pesquisar no exterior o mercado de injeção eletrônica e vai mostrando quais são as evoluções, ele começa a ler livros estrangeiros, a assistir vídeos, enfim, buscar conhecimento especializado, ele se torna uma celebridade. E aí começa a publicar livro, publicar áudios, vídeos, enfim, ele se torna a celebridade. Veja você, se você quer ganhar dinheiro com o seu conhecimento, a primeira coisa que você precisa fazer é sair do universo do generalista. Se você sabe de tudo um pouco, você não sabe nada. Você pode até ser chamado para fazer um reparo aqui, um reparo ali, mas não vai ganhar muito dinheiro. Para ganhar dinheiro, você precisa ser um especialista. E é exatamente isso que você vai aprender nesse nosso treinamento. Como se transformar em um especialista. Obviamente, este é o primeiro nível. A partir do momento em que você se transformar em um especialista, você pode alcançar os demais níveis e se tornar uma autoridade e, consequentemente, uma celebridade. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: se você tiver vontade de estudar e você tiver capacidade para organizar o seu conhecimento, você pode se transformar um especialista em qualquer coisa.
e o mundo está pagando muito bem quem é especialista. Quanto mais especialista você for, mais bem remunerado você será. E é exatamente isso que eu quero que você aprenda nesse treinamento. Aqui você vai aprender como se tornar um especialista de sucesso e ganhar bastante dinheiro. Muito obrigado e até a próxima aula.